Capítulo 1477 Mago Perdido Parte 3 Em vez de avançar como uma fera ferida, Orion imbuiu os feitiços da armadura da fortaleza real que ele não podia usar por causa dos arranjos em sua espada, que por sua vez os converteu em raios dourados de luz. A arma foi desenvolvida com os esforços combinados de mestres de forja real, alquimistas e até mesmo manuar, permitindo ao seu usuário converter qualquer tipo de feitiço em luz solar. Foi a arma definitiva do reino para a guerra contra os mortos-vivos e até mesmo contra Balcor, caso ele retornasse. Esconda-se disso, verme! Orion gritou quando uma chuva de raios dourados perfurou o corpo de Zavra, transformando-o em queijo suíço. Os raios perfuraram o coração do morto-vivo, mas devido ao seu tamanho enorme, as feridas estavam longe de serem letais. Prepare-se para morrer, seu idiota! Zavra não teve tempo a perder e ativou a versão do feiticeiro de sangue do poder da linhagem do Leviatã, Maré de Sangue. Graças ao prisma da noite, emprestando os poderes de vários mortos-vivos e suas respectivas afinidades elementares, Zavra foi capaz de usar todos os elementos em sua verdadeira forma mágica, semelhante a um verdadeiro mago. Devido a ele ter sido transformado recentemente, o mago perdido não tinha ideia de como usar magia verdadeira, mas ele ainda precisava de toda a afinidade elemental para liberar o verdadeiro poder das habilidades dos guardiões. Dessa forma, Maré de Sangue retirou a energia mundial da área ao seu redor até o último pedaço, liberando-a uma fração de segundo depois na forma de um maremoto hexa-elemental em vez de apenas os dois elementos com os quais as bruxas de sangue estavam sintonizadas. De repente, os feitiços de Lith Orion pararam de funcionar devido à falta de energia mundial. Os demônios desapareceram porque não havia escuridão para recorrer, os raios dourados não tinham o elemento luz e a onda de choque resultante da maré de sangue danificou o telhado. Se não fosse pela habilidade de Lith de voar sozinho, ele teria sido enviado para longe, como acabara de acontecer com Orion, e Zavra teria tido facilidade em fugir. Droga, eu realmente não queria usar maré de sangue o mago perdido, no entanto. Por um lado, finalmente estou me curando e as matrizes não me incomodam mais. Por outro lado, até que a energia mundial retorne, meu equipamento será semelhante a sucata. Não tenho tempo para lançar um portal de sangue e piscar de sangue consome muita força vital. Porque nem Deiros nem Opal me avisaram sobre esse monstro. O uso repetido das habilidades de linhagem dos guardiões teve um grande impacto sobre o mago perdido, que agora estava exausto. Infelizmente para ele, tanto as asas de Lith quanto a magia espiritual não precisavam da ajuda de Mogar para funcionar. Agora que todas as formas de magia foram negadas, a luta dependia apenas da habilidade física dos competidores. Foi a razão pela qual Fenagar não usou seu Maré da Perdição contra Tiris e porque Dusk não concedeu o poder de tal habilidade ao seu exército de mortos-vivos. A destreza física do Grifon superou a do Leviatã, enquanto a onda de choque resultante, se não fosse usada corretamente, teria massacrado o exército de mortos-vivos. Lith carregou o feitiço espírito de nível 4, explosão perfurante, dentro de seu próprio corpo e mergulhou dentro do buraco ainda aberto no peito de Zavra antes de liberá-lo. Solos lançou o seu próprio, dobrando o dano e deixando o mago perdido de joelhos. Sem a energia mundial para alimentá-lo, o prisma não poderia defendê-lo da escuridão gerada pelos núcleos de mana de Lith e Solos. Como ele ainda pode se mover? Por que essa ferida dói tanto? Eu sou um morto-vivo. Não devo mais sentir dor. Eu sou um maldito mago. No momento em que a maré de sangue o destruiu, eu deveria ter minha abertura e fugir. Zavra pensou indignada. Infelizmente, a realidade implorou para ser diferente. O alarme soou no momento em que Zavra matou Kila, alertando os guardas reais. Além disso, ter um farol azul e um violeta no céu tornava difícil não identificar sua posição e os sons da batalha apenas encurtavam o tempo de reação dos guardas. Uma chuva de raios de sol irrompeu das armas dos guardas reais que cercavam a área, cortando todas as rotas de fuga possíveis. Eles demoraram para mirar e lançar um ataque que não prejudicaria seus aliados.
Seus pensamentos finais não foram para os nobres que ele odiava ou para aqueles que o mataram. Zavra não conseguia parar de pensar na risada maluca de Opal depois de ler o pedido de Beiros. Sobre como, em vez de recusar, ele aceitou, alegando que seria um presente de parabéns para seu irmão mais novo. O mago perdido desapareceu em uma explosão de luz enquanto seu corpo morto-vivo rapidamente se transformava em cinzas. A guerra suprimiu sua fome na carne e no sangue de seu inimigo e Kila foi vingada. No entanto, além da arma, todos consideraram tal vitória tão vazia quanto seus corações. Os gritos de tristeza de Girne enquanto ela chorava foi o único som que quebrou o silêncio daquela noite pacífica. Girne levou apenas alguns minutos para recuperar a calma e 2 dias para organizar o funeral de sua filha perdida. Durante esse tempo, Faluel não teve nenhuma lição e sofreu com a solidão de seu covil, sentindo-se como se tivesse falhado primeiro com Cedra e agora até mesmo com seu aprendiz. Lit mal falava, comendo apenas quando Elina o forçava. Solo sofreu em silêncio, recusando-se a assumir a forma humanoide, mesmo a de um boneco de pedra. Eu queria uma família e ter amigos por tanto tempo, mas todos com quem me importo morrem. Estou amaldiçoado. Minha mãe fez algo tão horrível que cada uma de suas obras ficou manchada pelo infortúnio. Ela pensou repetidamente. Se eu praticasse mais magia espiritual, eu teria instintivamente usado piscar espiritual em vez de piscar, ignorado as matrizes e salvado Kila. Lit ruminou seus supostos erros, deixando de considerar a verdade. Faluel também falhou, mas mesmo que qualquer um deles não o fizesse, o conselho teria querido suas cabeças para mostrar a magia espiritual aos humanos. Mesmo que o conselho os absolvesse, eles teriam revelado aos seus inimigos um dos seus melhores trunfos e Kila poderia ter morrido de qualquer maneira devido aos ferimentos. Lit fez Solo se sentir pior e vice-versa, forçando-os a ficarem longe um do outro tanto quanto pudessem. Lit não tinha mais um lado abominável, então não havia risco de o caos devastar seu corpo, mas a dor paralisou sua mente de qualquer maneira. Cercado por pessoas que sofreram e sofreram como ele não se sentiu melhor. Ele não conseguia falar ou desabafar com ninguém sem agravar a dor. Lit sentiu como se estivesse cercado por fantasmas chorosos e ele era um deles. O funeral de Kila foi realizado no cemitério real de Valeron, na presença da realeza, do casal de Star e de todos os amigos de Kila. O céu azul estava claro e pequenos pássaros cantavam, indiferentes ao triste acontecimento que acontecia abaixo deles. Em Mogar, as pessoas não usavam preto nos funerais, apenas evitavam cores brilhantes. Eles usariam seu uniforme de alto nível se tivessem uma ou suas melhores roupas para dar a última despedida aos seus entes queridos. Lit ficou feliz em ver que Morrock não estava lá. Ele não tinha vontade de tolerar nenhuma das tolices habituais do tirano. Além disso, ele ficou ainda mais feliz ao ver que Camila estava lá. Apesar da passagem do tempo, Orion ainda estava tão quebrado que de vez em quando começava a chorar, precisando da ajuda de Girne apenas para não cair de joelhos. O rosto de Girne, em vez disso, voltou a ser uma máscara de pedra que não traía nenhuma emoção. Capítulo 1478 Mago Perdido Parte 4 O único sinal de fraqueza que Girne se permitiu foi apertar a mão de Camila em busca de apoio, para ganhar a força necessária para carregar o fardo de toda a família Ernas. Seus filhos estavam perturbados demais para sequer ficarem de pé e precisavam de Girne para confortá-los sempre que seus olhos pousassem no caixão fechado. Lit invejou Girne, mas ele não falou nem se aproximou de Camila porque tinha medo do que poderia ter acontecido se ele perdesse o controle na frente de tantas testemunhas. O diretor Martz falou primeiro como o homem que foi professor, Metode e aquele que lhe deu o primeiro emprego como professor assistente no Grifão Branco. Manoar e Vastor estavam ao lado dele, formando uma imagem em comum. Eles tinham uma mão em cada um dos ombros de Mart, para ajudá-lo a manter a compostura. Vastor parecia alguém que orava interiormente para que alguém o atacasse e lhe desse um motivo para liberar todo o seu poder, mas era um evento improvável.
A realeza trouxera o conjunto Saefel e havia tantas proteções em vigor que Lilith duvidava que mesmo um de seus feitiços nova pudesse prejudicar a barreira que cercava o funeral. Quanto a Manoar, ele parecia muito sério pela primeira vez desde que lutou com Davin. Ninguém precisava dar um soco ou conter o professor maluco para impedi-lo de fugir ou falar fora do lugar. Vê-lo calar a boca e ser civilizado foi além de incrível, especialmente considerando que ele havia deixado sua mãe em casa, para não colocá-la em perigo. Assim que Mart terminou, Manoar disse algumas palavras. Kila Ernas nasceu órfã, sem nada além de um nome que outra pessoa escolheu e algumas roupas que outras pessoas jogaram fora. Mesmo assim, ela não deixou que nada disso afetasse seu caminho na vida. Mesmo tendo nascido no meio de lixo, vestida com lixo e alimentada com lixo a ponto de quase morrer de desnutrição, ela transformou o que os outros jogavam fora em um tesouro. Ela pegou os livros que os outros eram estúpidos demais para entender e tornou-se primeiro uma mágica autodidata, depois uma curandeira, e então se matriculou na prestigiada Academia Grifon Branco, onde até mesmo as crianças de linhagens nobres e mágicas só podem sonhar de entrar. A vida de Kila pode ser resumida em duas palavras: magia e vontade. Deu a ela a força para superar as massas mudas, enquanto a magia lhe deu os meios para consertar sua vida um pouco de cada vez. Na academia ela encontrou mais do que educação. Ela encontrou amigos, uma família e colegas que a amavam. Quero lembrar a todos eles que nossa Kila não morreu, ela foi tirada de nós. Quando eu encontrar a pessoa que contratou o mago perdedor, e eu farei porque nunca falho, rezo aos deuses para que nenhum de vocês tente me impedir. Odeio ir a funerais e odiaria ainda mais causar outro. Enquanto o Vastor fazia seu elogio, o arquimago Deiros e alguns de seus servidores mais leais caminharam perto da borda da barreira que cercava o local do funeral. Todos se vestiram com cores vivas, como se estivessem em uma festa, falando alto sem se importar com o mundo. Pararam de andar por um momento, enquanto Deiros saboreava a sua vitória final. As lágrimas de Orion, os lamentos do povo, a fúria que torce o rosto de Lilith e até mesmo a expressão pétrea de Girne eram semelhantes a uma marcha de vitória para ele. Um de seus guarda-costas sussurrou algo sem sentido em seu ouvido, dando ao arquimago pretexto para rir com vontade, como se tivesse ouvido a melhor piada sobre Mogar, enquanto olhava nos olhos de seus oponentes derrotados. Os músculos de Orion ficaram tensos, transformando-se em aço, enquanto ele se preparava para atacar a garganta de Deiros, mas Girne apertou a mão e o deteve. Não. Não posso me dar ao luxo de perder meu marido logo depois de perder minha filha. Ela apontou para as muitas armas que Deiros e seus homens usavam na esperança de usá-las para autodefesa. Ele também estava armado até os dentes e, ao contrário de Orion, não tinha ninguém capaz de detê-lo. Não Consolo tão enfurecido quanto ele, alimentando-o com sua fúria junto com imagens da guerra calando Deiros para sempre. Não faça isso, Camila. Segurou a mão direita dele com toda a força que pôde, ignorando a sensação estranha que o contato com o anel de pedra lhe proporcionava, fazendo sua pele arrepiar. As ações de Deiros foram totalmente rudes e sem tato, mas não são um crime. Se você atacá-lo na frente de tantas testemunhas poderosas, você apenas lhe dará ainda mais espólios de guerra. Depois de Quila, ele também tiraria sua reputação e o acusaria de traição por tentativa de assassinato de um arquimago do reino. Camila olhou diretamente nos olhos dele, feliz em ver que não havia nenhum vestígio da escuridão do lado abominável de Lilith. Ele mandou aquele filho da puta e você sabe disso, Camille. Deiros tem laços profundos com a corte noturna. Ele os enviou atrás de Plória nas minas de Feimares. Avra tinha um maldito prisma preto em seu peito. As duas coisas não podem ser apenas uma coincidência. Lilith queria rosnar, mas sua voz saiu suave e seu aperto foi gentil, em vez de furioso. Isso e o uso de seu apelido fizeram o coração de Camila bater mais forte. Saber e provar são duas coisas completamente diferentes. A verdade por trás dos acontecimentos nas minas de Feimar é apenas boatos sem provas. E Tienlon Zavra era um notório assassino de aluguel.
Talvez Deirus tenha pago a ele, talvez Nath apenas o tenha enviado para estragar sua vida, ou talvez um dos muitos inimigos de Girne, se não todos eles, tenha solicitado seus serviços. Agora que o mago perdido está morto, nunca saberemos a verdade. Ela respondeu. Eu não tinha como pegá-lo vivo nem vontade de fazê-lo. Lit respondeu as palavras que soaram como uma acusação aos seus ouvidos. Por favor, não deixe sua dor distorcer minhas palavras. Camila disse enquanto tinha dificuldade em manter suas emoções conflitantes sob controle e não cair no choro. Ela conhecia e gostava muito de Quilla, mas agora Girne e Lit precisavam dela mais do que ela precisava chorar. Parar o mago é algo que geralmente requer um exército. Deter o mago morto-vivo alimentado por um cavaleiro é matéria de lendas. Você sobreviveu ao encontro, vingou nosso amigo e pôs fim à ameaça de Zavra. É mais do que eu, quero dizer, do que alguém poderia perguntar. Eu estava apenas apontando como Deirus é bom em cobrir seus rastros. Ele planejou o assassinato de Quilla, assim como planejou sua vinda para cá, agora, quando todos estão mais fracos. Na melhor das hipóteses, alguns de nós entram em frenesi e ele os destrói. Na pior das hipóteses, ele ainda se diverte exibindo sua vitória, sabendo que não há nada que possamos fazer com ele. Ainda assim, Camila cerrou o punho, desejando que um raio atingisse Deirus. O que aconteceu, em vez disso, foi uma figura albina alta coberta de olhos e adamante que atacou o grupo de Deirus do lado cego, liberando uma chuva de gelo, trovão e escuridão. Morou que não estava nas primeiras filas porque os pais de Quilla o desprezavam e ele não queria causar-lhes mais problemas. Continua no próximo vídeo.